abrirem a palavra de Deus no texto de Efésios, capítulo 2, antes de nós adentrarmos o nosso texto, que será logo mais o capítulo 4. Então, deixe sua Bíblia aberta em Efésios 2 e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, clamamos a Ti nesse momento, pedindo a Deus que o Senhor nos toque por meio da Sua palavra, sejamos desafiados por ela, compelidos, ó Deus, a agir conforme ela. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Geralmente os pastores gostam de falar sobre a frustrada carreira futebolística que eles tiveram, né? Eu vou poupar vocês de falar sobre a minha carreira futebolística, porque eu nunca tive uma. Os irmãos que me acompanharam ali no acampamento, no retiro, para os mais velhos, né, sabem muito bem do que eu estou falando. Mas eu tive uma breve e não promissora carreira no basquete universitário. E eu passei de baixos para baixos, nunca de baixos para altos, mas sempre de baixos para baixos. E me recordo de uma situação em que em um dos times dos quais eu fiz parte, esse time tinha um jogador que realmente jogava bem, que ele realmente acertava muitas bolas de 3. Os irmãos sabem que a bola de 3, obviamente, vale mais do que a de 2, porém é mais difícil. E o que acontece é que esse jogador, ele começou a se destacar ali na primeira parte do jogo, mas algo aconteceu. Existiam outros jogadores que desejavam jogar. E aquele jogador se cansou. Obviamente, o técnico retirou, colocou ele no banco e colocou os demais jogadores para trocar a equipe e assim prosseguir com a partida. O resultado daquela partida foi qual? O time desse jogador perdeu, não tão feio quanto deveria, mas perdeu. Mas nós olhamos para isso e pensamos da seguinte forma: mas um jogador bom não faz toda a diferença? Talvez. Naqueles primeiros 15 minutos do jogo, ele fez, até que ele se cansou e mais ninguém o ajudou para que a sua equipe pudesse vencer a equipe adversária. Irmãos, o que nós vemos nessa breve ilustração é que se a equipe não trabalhar de forma conjunta, se não houver unidade, não adianta ter um Neymar no seu time, um LeBron James no seu time. Você precisa estar com mais pessoas trabalhando para o mesmo foco. Se não houver essa unidade, não haverá, o time ou equipe ou qualquer coisa não terá êxito. Quando nós olhamos para a carta de Efésios, esse é um tema que surge e aparece várias vezes na carta. Quando nós começamos a estudar essa carta, nós vimos que ela, como outras cartas do Novo Testamento, é dividida em duas partes. A primeira parte ali, de uma forma um pouco mais específica sobre a doutrina, do capítulo 1 até o capítulo 3, e depois, do capítulo 4 em diante, Paulo fala de aspectos mais práticos. E Paulo ele inicia a segunda parte da carta, enfatizando qual que deve ser o andar cristão. Mas para chegar até lá, nós temos aquela primeira parte, a qual nós vimos nesses últimos cultos. Pedi que os irmãos deixassem aberto em Efésios 2, dá uma olhada comigo no versículo 10. Ao concluir aí o capítulo 2, Paulo, ele menciona que nós, seres humanos, aqueles que foram salvos, foram feitos feitura, ou seja, obra de arte de Deus, com um propósito. Nós somos criados para boas obras. Ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, vá até o capítulo 4, versículo 17. Aí no versículo 17 ele contrasta a maneira como nós devemos andar com a maneira que os cristãos andam. E ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios,
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando nós não éramos salvos, nós andávamos como gentios. E uma vez salvos, nós devemos mudar a maneira que nós caminhamos. O andar do cristão deve ser um andar diferente. A maneira que ele se porta deve ser uma maneira diferente da maneira que o mundo se porta. Ou como ele mesmo diz, Paulo mesmo diz em Efésios 5,15, nós devemos ver com prudência como nós andamos, e ele diz, não como nécios, ou seja, não como tolos, e sim como sábios. Mas quando nós olhamos esses versículos, a pergunta que surge é, mas o que é andar como um sábio? É uma maneira de se arrastar para lá e para cá? O que ele quer dizer com isso, andar como um sábio? E esse foi o assunto da última mensagem pregada aqui na semana passada pelo Renato. E nessa última mensagem, Paulo ele enfatiza ali 3 pontos. Ele diz que andar de uma forma sábia é andar em humildade, em gentileza ou mansidão e também em paciência. Então vejamos a primeira parte desse texto que diz que nós devemos andar em humildade. E humildade é uma virtude. Irmãos, quando Paulo escreve a carta de Efésios, nós temos que entender que ele escrevia perante uma nação que tinha a sua cultura afetada pelos gregos. O que isso significa? Que na cultura grega, a humildade não era considerada um vício. Na verdade, a humildade, ela deveria ser praticada pelos escravos, e não pelos maiorais, pelas pessoas que não eram escravas. Mas Paulo, ele afirma que os santos, eles devem andar e ser completamente humildes no seu andar. E humildade é o oposto do orgulho. E essa virtude, ela tem tudo a ver com aquilo que ele quer enfatizar a partir do capítulo 4, que é a unidade do corpo de Cristo. Porque no orgulho, e a partir do orgulho, aquilo que nós conseguimos é disputa, cisão, brigas e assim por diante. A segunda virtude que Paulo menciona é a mansidão. E assim é a maneira que está escrita aí na revista atualizada. Mas essa palavra mansidão, ela poderia ser traduzida de algumas outras maneiras. Dentre elas, nós poderíamos traduzi-la como gentileza ou docilidade. Se você já teve um cachorro da raça Pinscher, você sabe muito bem o que eu estou falando quando eu falo sobre docilidade. Um Pinscher não é um animal dócil, é um animal feroz. Tamanho não é documento para um Pinscher. O Pinscher avança em você, seja você do tamanho do Vinícius ou do tamanho, deixa para lá, não vou falar o nome dessa outra pessoa. Nós sabemos o que é ser dócil, nós sabemos o que é ser agressivo. E um Pinscher é um ser agressivo, ele é bravo por natureza. Mas veja o contraste, o cristão, ele é chamado a ser dócil, gentil, manso. A maneira que ele age, a maneira que ele fala, ela deve ser temperada pelo amor cristão. Tudo, absolutamente tudo deve ser temperado pelo amor cristão, não com rispidez, não com agressividade, mas sabendo dosar as suas atitudes, o seu falar, o seu viver, para que isso seja demonstrado para as outras pessoas e também que ele possa viver de uma forma tranquila entre os irmãos. Isso é o oposto, o pastor Hernandes Dias diz, da autoafirmação. Ou seja, é o oposto de dizer assim, sabe de uma coisa? Eu sou assim mesmo, e de uma forma grosseira, você continua agindo da forma que você é. Então, esse é um lutar com a nossa maneira de ser, muitas vezes, ou com a nossa maneira de viver. Ser manso sugere ter as suas emoções debaixo de domínio próprio, de controle. Irmãos, a presença dessas virtudes, na verdade,
é a prova da obra do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Porque o que essas virtudes demonstram é que o Espírito Santo habita ali. E se o Espírito Santo habita ali, a maneira que o cristão vai agir é, dentre elas, de forma mansa, dócil, com paciência, que é o próximo ponto que nós veremos, e com humildade. Em terceiro lugar, como eu disse, Paulo menciona a paciência. Ele diz: a paciência é o espírito que nunca desiste. Esse espírito que nunca desiste, ele é aquele espírito que suporta até o fim aquilo que ele está passando, mesmo em meio às dificuldades. Não são as dificuldades que vão fazer com que a pessoa ceda. Aquele que é paciente vai encarar as dificuldades e vai passar por elas, mesmo que elas sejam grandiosas demais. É a autocontentação que não vai retaliar apressadamente ao mal que a pessoa sofre. Eu diria que esta, juntamente com a mansidão, talvez sejam as virtudes cristãs que nós cristãos menos colocamos em prática nos dias de hoje. Nós andamos e nós somos ansiosos, impacientes, nós respondemos às pessoas, seja no trânsito, seja numa conversa aqui no meio da igreja ou fora, no trabalho ou em qualquer situação, de uma forma ríspida. Nós somos sem educação, é a maneira que geralmente nós falamos. Agora, veja que Paulo ele usa essas três virtudes para pavimentar o caminho que ele quer promover a partir do capítulo 4. Aquilo que ele deseja que nós pratiquemos é justamente a unidade. E por isso ele conclui o versículo 3, ele conclui o versículo 3 do capítulo 4 da seguinte forma. Eu vou ler aqui da NVI, ele diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora, para reforçar ainda mais esse desejo que ele tinha, ele usa nada menos do que o próprio exemplo da Trindade. Para falar sobre unidade, Paulo usa o exemplo da Trindade. E é por isso que ele lista aí, nesse texto, 7 elementos da unidade centrados nas pessoas da Trindade. Veja que para isso, ele não faz nenhum uso de uma conjunção. Ele termina o versículo 3 e ele já começa o versículo 4 sem colocar conjunção nenhuma. Ele só diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Veja que ele não faz aqui o acréscimo de absolutamente nada. Ele fala que nós devemos nos esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e há somente, ele já começa a dizer, dar aqui o exemplo da própria Trindade. E Paulo certamente ele queria enfatizar essa questão da união nesse trecho. E ele, não é à toa que ele usa aqui nesse texto 7 vezes a palavra um ou a palavra uma, pelo menos no original é a mesma palavra ali. E quando nós vamos ler esse trecho, nós vamos ver que ele repete essa palavra 7 vezes em 3 versículos. Ele queria enfatizar a unidade. Ele diz que o corpo é único, apesar de nós sermos cada um membro diferente. E essa união se dá por meio do Espírito Santo que nos une. O que existem são várias igrejas verdadeiras, e assim, não são por exclusividade igrejas verdadeiras ali ou aqui, mas que compõem uma igreja verdadeira. Irmãos, quando nós começamos a olhar para o estado da igreja verdadeira, e nós precisamos fazer essa distinção, nós conseguimos identificar aqueles que testemunham da fé,
que creem em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que proclamam que Cristo é Deus. Essas igrejas que são verdadeiras, muitas vezes são de outras denominações. No estudo que nós tivemos no nosso retiro, ontem e também hoje, nós ouvimos ali das diferenças que há entre pessoas que acreditam em algumas doutrinas diferentes das nossas, mas que não deixam de ser cristãs. E o que nós precisamos nos lembrar é que nós não somos como seitas que dizemos que apenas a nossa igreja batista reformada de São Bernardo do Campo é a igreja verdadeira. Nós fazemos parte da igreja de Deus. E essa igreja de Deus se reúne em lugares diferentes, em igrejas locais diferentes. E o que une essas igrejas é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, não se trata de uma divisão entre denominações. Nós não cremos que os presbiterianos sejam menos cristãos do que nós. Nós não cremos que essas pessoas que têm alguma visão um pouco diferente da nossa não sejam cristãs. Mas, apesar das diferenças doutrinárias, eles são os nossos irmãos em Cristo. E nós estamos batalhando pela fé no nosso Senhor, proclamando o Evangelho. Irmãos, nós não somos exclusivistas. Nós não acreditamos que nós somos a única igreja verdadeira. Nós cremos, porém, que a salvação que nós temos, ela se dá por conta de Cristo e apenas por conta de Cristo. Agora, se alguma igreja pregar um outro evangelho, por outro, Paulo diz lá em Gálatas, um evangelho diferente daquele que ele apresenta, que seja anátema, que nós venhamos a declarar eles como condenados, que o destino deles é o inferno. Nós não devemos dar ouvidos a pastores que proclamam um evangelho diferente desse proclamado pelas Sagradas Escrituras. Veja que em Romanos 8:9, Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está dizendo? Que nós somos igreja de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos no Espírito Santo de Deus, ou numa outra linguagem, se nós estivermos em Cristo, nós somos parte da igreja de Deus. Paulo também menciona a esperança. No versículo 4, Efésios 4:4, ele diz assim: há somente um corpo e um espírito. Em terceiro lugar, ele diz: como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Irmãos, um dos elementos que distingue os cristãos dos não cristãos é a esperança. No mundo que nós vivemos, nós passaremos e nós passamos por aflições e por dificuldades. E se você ouve algum pregador dizendo que porque você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida será um mar de rosas, é mentira, não acredite nele. Nós, como cristãos, padecemos dificuldades, nós sofremos porque vivemos num mundo onde as pessoas, assim como nós, são pecadoras. Nós passaremos por aflições, nós passaremos por dificuldades. Ao longo da nossa vida, nós vivenciaremos várias injustiças, diversos problemas. Mas o cristão não é aquele que desfalece. Mesmo diante dos problemas, o cristão não é aquele que se entrega. Nós somos um povo que tem esperança. E a nossa esperança não é uma esperança cega, não é uma esperança tola, uma esperança ignóbil, mas uma esperança em Cristo. Irmãos, o mesmo Deus que prometeu que Jesus viria e que nele nós seríamos perdoados pelos nossos pecados, é um Deus que promete que esse Cristo voltará. E aquilo que nós celebraremos nessa noite, na mesa do Senhor, é a proclamação para o mundo de que nós temos essa esperança, que um dia nós
beberemos do fruto da vide, juntamente com o nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós somos o povo da esperança. No versículo 5, Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A fidelidade dos cristãos é uma fidelidade somente ao Senhor. Não somos, ou não deveríamos ser fiéis aos nossos pastores, aos nossos líderes, mas fiel ao nosso pastor. Porque os nossos pastores e os nossos líderes podem nos conduzir por caminhos errados, mas o nosso pastor é fiel, Cristo é fiel, e nós devemos seguir a Ele. A fé que nos une também é uma fé única, e essa fé nos foi concedida pelo próprio Deus. Não é uma fé que você conseguiu pelo seu braço forte, pelo seu esforço, pelas suas realizações, mas foi algo que Deus lhe deu. Eu não vou pedir para que os irmãos abram ali, mas eu posso ler para os irmãos. Judas, no versículo 3, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pelo quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O próprio Paulo argumenta em Efésios 2, 8 e 9, o texto que nós já estudamos, que a fé é dom de Deus, é uma dádiva de Deus a nós cristãos. E também uma compilação daquilo que nós cremos a respeito da própria Trindade, a respeito do Evangelho. Uma maneira de nós diferenciarmos os cristãos verdadeiros de seguidores de seitas é perguntando àqueles que nós suspeitamos qual que é a base da fé deles. Quando você pergunta para alguém que é seguidor de uma seita, qual é a base da sua fé? Espere pela resposta. Aí você terá certeza de que essa pessoa não crê em nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Mas eles acrescentam a Cristo, ou retiram, menosprezam o trabalho de Cristo. Irmãos, a fé genuína não é algo inventado há pouco tempo, não é algo que surgiu como uma novidade, mas que deve vir pautada de provas, de promessas e de cumprimento de promessas, de testemunhos oculares, de registros históricos e de tantos outros elementos. Nós começamos o estudo de Lucas aqui pelas manhãs, na nossa EBD, e logo ali em Lucas capítulo 1, no versículo 3 e 4, Lucas diz assim, que ele escreve um tratado, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. E ele escreve isso a Teófilo. Ele está dizendo: olha, Teófilo, eu compilei tudo aquilo que mostra que a nossa fé não é uma fé tola, mas que nós podemos ter certeza de que aquilo que aconteceu foi real, é real e muda a vida das pessoas. Cristo é real, Ele veio, Ele viveu em nosso meio, Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele subiu ao céu. Esse Cristo voltará. Nós temos uma fé única, um Deus único, um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por fim, Paulo diz, ainda no versículo 4, 5, um só batismo. Irmãos, essa não é uma mera referência ao momento em que você, talvez, tenha descido às águas. Mas esse é um batismo que nós chamamos do batismo pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Agora, nós temos que entender o que eu quero dizer com isso. E não tem absolutamente nada a ver com aquilo que os neopentecostais dizem, que eles foram batizados com o Espírito Santo, e por conta disso eles têm agora a capacidade, por exemplo, de falar em línguas ou qualquer outra coisa. Não é isso. Dá uma olhada comigo em 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. Ali o apóstolo Paulo também está escrevendo essa carta, e ele diz assim, 1 Coríntios
12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, Paulo ele não está falando aqui da forma do batismo, da aspersão, efusão, imersão, mas do sentido do batismo, que é a nossa união com Cristo e com a sua igreja. Se você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você faz parte da igreja de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Você é um com os outros irmãos. Todos nós somos membros de um só corpo. Então Paulo conclui no versículo 6, Efésios 4, 6, volta lá. Ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos aqui é claramente uma referência à paternidade de Deus perante os cristãos. E nós muitas vezes olhamos para esses textos e nós confundimos. Todos, ele está dizendo de todo mundo ou ele está dizendo de um grupo específico? E aqui nós vemos claramente que se trata de um grupo específico. Lá em João 1,12, nós lemos assim: mas a todos quantos o receberam, ou seja, não são todos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que são filhos de Deus, são apenas aqueles que creram. Esses são os filhos de Deus. Gálatas 3, 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É somente por meio da fé que alguém pode se tornar filho de Deus. Logo, não trata-se aqui de todos. Irmãos, dado que Deus é Deus, e portanto, Pai de todos os cristãos, todos os que creem, a conclusão que nós chegamos é que o todos que Paulo está se referindo aqui é justamente todos os irmãos. Todos os irmãos. E ele diz então no versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Ou seja, nós aqui somos todos irmãos. Nós somos parte de uma mesma família, se você estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo, Cristo é o seu irmão mais velho, o primogênito de toda a criação. E nós fomos agregados a Ele, nós somos adotados, nós somos salvos, e nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, qual que é o ponto de Paulo com tudo isso? Eu disse, bom, nós devemos nos lembrar que nós estamos tratando de unidade. E nós devemos nos lembrar que a igreja da época, ela enfrentava a divisão entre os judeus e os gentios. Afinal, esse era o argumento que Paulo descreve durante 3 capítulos de Efésios. Ele vai abordando de certa forma para nos declarar que Deus fez algo maravilhoso. Ele juntou em Cristo povos que jamais se juntariam por conta própria. Ele colocou judeus e gentios como uma família. Isso era impensável para as pessoas daquela época. Agora, nós olhamos para isso e nós pensamos, tudo bem, mas eu não sou judeu, eu sou gentio, eu estou no Brasil em 2024, eu não lido com essa questão de divisão entre judeus, eu não ligo para isso, eu não tenho problema com isso. Para que esse texto me serve hoje? Para que nós perdemos tanto tempo fazendo uma exposição de um texto como esse, sendo que a nossa realidade é uma realidade tão diferente daquela a qual Paulo escreve essa carta? Será que nós temos, ou não temos, ou que nós não esquecemos aqui, talvez que nós fazemos parte de um só corpo? Percebe, irmãos, que aquilo que Paulo escreve faz todo sentido para nós. Porque à medida que ele escreve a povos diferentes que se tornaram um, ele escreve a nós
que somos seres diferentes, que vivemos às vezes em cidades próximas, mas diferentes, em casas diferentes, temos as nossas personalidades, mas em Cristo nós somos um. Será que nós não temos ciência de que, assim como um corpo, nós cristãos fazemos parte desse corpo, sendo nós, cada um membro diferente? E cada membro tem o seu papel. Os irmãos que perderam ou tiraram o seu apêndice, sinto lhe dizer, depois de anos os cientistas descobriram que o apêndice tem um valor. E aí você talvez esteja ficando um pouquinho mais doente, justamente porque você tirou o seu apêndice. Cada membro do corpo tem um valor único. E todo esse corpo, quando ele está funcionando de maneira própria, ele beneficia absolutamente tudo. Será que pode, como Paulo, ou nós podemos, como Paulo, argumentar que o corpo, na verdade, ele tem partes que têm valores inferiores? Eu creio que não. Poderá uma parte do corpo dizer para outra parte do corpo: olha, tanto faz você aqui ou não. A Luísa machucou o pé. Eu me lembro de um rapaz que eu conheci que perdeu o dedão do pé. Esse rapaz não conseguia ficar de pé, se equilibrar de maneira adequada. Ele precisava fazer fisioterapia, fortalecer suas pernas, o equilíbrio, o seu abdômen, para ficar de pé. Porque uma parte do seu corpo já não mais existia. Irmãos, nós somos os membros do corpo de Cristo. E eu creio que essa união que Paulo está dizendo aqui, nos traz 3 benefícios práticos. Em primeiro lugar, ele nos traz o benefício aos nossos irmãos. E nós, ao buscarmos essa união, nós buscamos agir não mais com partidarismo, ou pensando apenas no eu, mas pensando no benefício do meu irmão, do meu próximo, daquela pessoa que também é parte do corpo de Cristo. Nós começamos a enxergar as necessidades dos nossos irmãos com outro olhar. Nós começamos a parar de duvidar das intenções dos irmãos e passamos a questionar se nós mesmos não estamos agindo de uma maneira que leva o nosso irmão a pecar. É isso que faz o corpo mudar. É buscar essa união que vai fazer nós agirmos e vivemos de uma maneira diferente. Isso nos leva ao segundo ponto, que é o desenvolvimento da igreja. Irmãos, nós precisamos tratar, quando nós falamos de igreja, não da igreja do vizinho, mas da nossa igreja. E quando nós olhamos para a nossa igreja, nós podemos aqui tomar, por exemplo, o número de crianças que nós temos. Hoje à noite os irmãos já perceberam que é um número alto, né? Pela gritaria que nós estamos ouvindo por parte das crianças. Numa última contagem que nós fizemos, numa foto que nós tiramos aqui das crianças da nossa igreja, no final do ano passado, nós contamos ao menos 105 crianças. O que isso significa? Que se nós temos 105 crianças, grande parte da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo é composta por casais jovens, ou casais que têm filhos pequenos. Agora, se nós somássemos esse número, nós chegaremos ao quê? Talvez 35% da nossa igreja compõe esse número? Mas e os outros 65% dessas pessoas? São compostas por quem? Solteiros, são compostos por adolescentes, por divorciados, viúvas, pessoas mais velhas, idosos. Percebe que quando nós olhamos para a nossa situação, quando nós paramos de olhar para fora, começamos a olhar para a nossa situação aqui, hoje, nós começamos a perceber que nós falhamos em união. Nós falhamos em olhar para as necessidades dos nossos irmãos. Nós olhamos muitas vezes para a necessidade de um grupo, e muitas vezes, se aquele grupo é o grupo que eu faço parte, aí sim. Mas se não é um grupo que eu faço parte, paciência.
Irmãos, nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para olhar a necessidade do todo. Do todo. Será que nós nos esquecemos do alerta que Tiago dá lá em Tiago 1:27? Quando nós falamos sobre religião, o que Tiago e a palavra de Deus têm a nos dizer? Ele diz assim: a religião pura, puríssima, a religião sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é essa. E olha o que ele diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E aí, olhando para nós e agora para as outras igrejas, qual que é a tendência das igrejas? De focar-se em um grupo específico dentro da população. E nós nos preocupamos apenas com esse grupo. Lidamos apenas com as necessidades desse grupo. Fazemos atividades apenas para esses grupos. Irmãos, nós temos aqui uma multiplicidade de idades no nosso meio e de necessidades. Viúvas, viúvos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com problemas de saúde, os quais muitas vezes nós não temos nem ideia, problemas financeiros, problemas espirituais certamente, problemas sociais, pessoas passando por divórcios, pessoas sofrendo com a perda de entes queridos, pessoas com os filhos desviados, pessoas com pais que não conhecem ao Senhor. O que nós fazemos? Olhamos apenas para o nosso grupinho. Irmãos, nós somos chamados a trabalhar pelo bem do nosso próximo. E o nosso próximo na nossa igreja é parte do corpo de Cristo. É membro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que dizer das pessoas com as quais nós muitas vezes não nos relacionamos, mesmo dentro de uma mesma igreja? É interessante, eu me lembro de um amigo que contou para mim, isso é a história que ele viveu. Isso aconteceu com ele. Ele trabalhou por, se não me engano, 7 anos numa empresa. E depois de 7 anos trabalhando na empresa, ele descobriu que a chefe dele também era cristã. E batista ainda, igual ele. 7 anos. E nenhum outro sabia que os dois eram cristãos. Alguma coisa está errada. E muitas vezes, isso pode acontecer dentro do nosso meio. Nós convivemos aqui, porque nós nos juntamos para ouvir a pregação da palavra. Mas nós saímos, não conversamos, não nos misturamos, não falamos das nossas necessidades, não queremos ouvir das necessidades dos outros, porque nós não queremos nos meter na vida dos outros. Você é parte do corpo de Cristo, e como parte do corpo de Cristo, é a sua responsabilidade se meter sim na vida do outro. Você tem que admoestar os outros, você tem que falar aquilo que ele precisa ouvir, em amor, é claro. Você tem que chamar as pessoas ao arrependimento, você tem que apontar as pessoas para Cristo. Essa é uma obrigação de todos nós. Essa não é a minha obrigação somente, não é a obrigação apenas do pastor Guilherme, essa é uma obrigação de todos nós cristãos que fazemos parte do corpo de Cristo. Irmãos, nós precisamos deixar o nosso ego de lado, deixar o nosso orgulho de lado, nós precisamos focar na glória de Deus, a fim, tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Percebe que a busca pela restauração num casamento que está se rompendo, num casamento que está ali lutando para ficar de pé, a busca dessa restauração é o mesmo tipo de busca que nós temos em qualquer relacionamento rompido. O que nós queremos é restauração entre as pessoas e, se houver pecado, entre o próprio Deus. É isso que nós buscamos, é a união. E por fim, a proclamação do Evangelho. A união que há muito tem sido perdida nos círculos cristãos, é aquilo que poderia servir como testemunho para as pessoas que não conhecem a Deus. Pense um pouco sobre isso, irmãos. Os cristãos eram conhecidos por pessoas
que dariam a sua vida pelos seus irmãos. E hoje os cristãos, muitas vezes, são conhecidos por aqueles com quem eu não quero fazer negócio de jeito nenhum. Se eu souber que aquele irmão é cristão, ou que aquela pessoa é cristã, aí que eu não fecho negócio com ela, porque eu sei que não vai dar certo. Veja de onde nós saímos e para onde nós estamos caminhando. Nós estamos invertendo tudo, absolutamente tudo. Nós estamos vivendo como o mundo, e não incontaminado pelo mundo. Nós estamos buscando a semelhança do mundo. Nós estamos nos isolando cada vez mais, quando nós deveríamos buscar a unidade e ajudar os nossos irmãos, para que eles também possam se desenvolver, para que a igreja possa crescer, para que o Evangelho seja pregado e anunciado nos 4 cantos da nossa terra. Irmãos, que nós possamos verdadeiramente buscarmos essa união exemplificada na Santíssima Trindade, a fim de nós aplicarmos no nosso dia a dia essa união para o benefício dos nossos irmãos, para o desenvolvimento da sua igreja, para a glória de Deus, para que o Evangelho seja proclamado. Nós precisamos andar unidos, porque aquilo que nos une é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é o Santo Espírito de Deus, é Ele que nos une. Não é a nossa força, mas é o Espírito Santo de Deus.